Olá pessoal, tudo bem? Continuando no assunto sobre relacionamentos com homens casados, crise no relacionamento, etc. Recebi uma pergunta bastante interessante. E era o seguinte: a moça está casada, depende financeiramente do marido e tem um filho pequeno. Ele atrai bastante. É o seguinte: ela queria saber como lidar com a situação, já que ela depende dele, ela precisa dele financeiramente. Às vezes, nós podemos simplesmente dar um ultimato na pessoa e pedir para que ela decida o que ela quer fazer da vida dela. Mas, às vezes, nós também precisamos aprender a ser frios e calculistas. Muitas pessoas têm uma impressão muito errada dessas duas palavras, frio, calculista. Mas veja bem, nesse contexto aqui é muito importante que a gente aprenda a se comportar dessa maneira. Vou contar uma história rapidinho. Conheço uma pessoa que ficou casada há 6 anos em um péssimo relacionamento. Dependia financeiramente da pessoa. Mas ela estava começando a sua faculdade e não tinha nenhuma independência financeira. Então, se ela largasse ele naquele ponto, ela ia ficar numa situação financeira tenebrosa. Então, o que é que eu indico? Se não há violência física, o que é que devemos fazer? Aprender a planejar, calcular e sermos frias. Sim. Ela falou até que ele dá todo o salário dele nas mãos dela. Então, é um provedor. Então, é o seguinte, nesse contexto, a minha sugestão é o seguinte: aprenda a ser fria. Fria nada mais é, nesse contexto, do que manter a calma, manter o equilíbrio calculista, calcular os seus passos. A minha sugestão, já que está com um filho pequeno, depende dele, mas ele provê e tal, procure começar a jornada na direção de se tornar independente financeiramente, mesmo que demore alguns anos. Por exemplo, comece uma faculdade ou algum curso técnico desses que você consegue emprego rapidinho, assim que se forma, por exemplo, de enfermagem. Comece os seus estudos, se prepare, nessa área, comece os estudos, se forme, arrume um emprego. Fique no emprego aí uns 3 meses para ficar coisa certa e aí você larga dele. Entendeu? Essa pessoa da história ficou 6 anos casada, 4 anos planejando. O objetivo dela era terminar a faculdade para que ela conseguisse um emprego e ficasse numa situação financeira melhor. Então, demorou muitos anos. Algumas pessoas vão dizer: nossa, eu vou ter que esperar 6 anos, 5 anos, 3 anos. Gente, se vocês não quiserem ficar na sarjeta, vocês têm que aprender a calcular e planejar os seus passos. Se não há, como eu falei, se não há abuso físico, violência física, dá para aguentar, dá para levar. Veja bem, se analise, veja a sua condição emocional. Se você achar que você consegue conduzir dessa maneira, eu indico essa sugestão. Agora, se você estiver desenvolvendo depressão e tal devido à situação, aí você tem que procurar uma outra saída. Talvez ajude familiares, voltar para casa da mãe. Voltar para casa da mãe é complicado, né? Enfim, acredito que ninguém quer isso. Então, pense sobre essa possibilidade. Analise a coisa com frieza e veja se você consegue começar a calcular a sua saída desse relacionamento para médio ou longo prazo, ok? Um beijo, se inscrevam no canal, compartilhem com as suas amigas e até mais.